Você está com o seu celular? Eu também prestei. Lá no Deuteronômio, pessoal, 28. Acho que o pessoal já pregou isso aqui, não é pregar 1 milhão de vezes e a gente ouvir e entender. Porque às vezes eu dou muito conselho para as pessoas assim, família, né? Em nome de Jesus, eu sei que o Espírito Santo está trabalhando. E a gente, aos pouquinhos, a gente vai entendendo. Não de uma vez, não. Aos pouquinhos a gente vai entendendo. E conforme a gente vai entendendo, Deus vai operando. Lá no Deuteronômio 28, está escrito assim, ó, presta bem atenção. As bênçãos que serão lançadas no Monte Gerizim. Não é isso? Sim ou não, pessoal? Ele está falando assim, ó, e será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar o quê? Todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno. Vamos dar uma paradinha aqui, que a gente vai ler um pouquinho diferente das outras vezes. Pessoal, ontem a Natasha pregou uma palavra aqui, o pastor Mota também pregou, Deus também me usou para falar algumas coisas aqui, que a gente precisa prestar atenção em uma coisa. A gente não pode nem ser exagerado com um lado, nem com o outro, como a Natasha pregou. A gente nem pode se achar santo demais, melhor do que os outros, mas também não podemos nos acomodar com o pecado achando que ele é normal. Então, o que acontece? Isso aqui é uma promessa de Deus para quem guarda os mandamentos do Senhor e quem obedece. Tem muitas pessoas hoje que abandonaram Deus mesmo. Que isso? Só abandonou Deus, você não vai mais para a igreja, não ouve mais pastor, nem quer nem saber o que o pastor quer dizer, nada. A pessoa não pede mais um conselho, a pessoa não toma uma santa ceia, se tomar, tomou, se não tomar também ela não faz questão, não dizima mais. E aí está em casa, eu tenho a minha fé em casa. E aqueles espíritos, né, que a Bíblia fala lá no livro de Mateus 12, acho que é no versículo 43, né? Que saindo do espírito imundo, saindo do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso e não acha. É quando os espíritos imundos saem do corpo de uma pessoa, quando a pessoa vem para a igreja, começa a buscar a Deus, começa a ouvir a palavra, porque Jesus é eterno. E quando a pessoa vem para a igreja, que ela começa a ouvir, o Senhor Jesus entra dentro dela. E ele entrando, né, ele liberta todo mal que está nela, todo espírito imundo, aquilo sai. E a pessoa é liberta. E Jesus ocupa o coração daquela pessoa com a palavra. Mas quando a pessoa se afasta de Deus, como ele disse, né? Quando o espírito imundo tem saído do homem, saiu, foi embora. Mas às vezes a pessoa se afasta da igreja. A pessoa não vai na igreja mais, não quer mais ouvir pastor, a pessoa, ela se afastou. Então ela começa a se tornar uma pessoa vazia. Por quê? Porque Jesus não está mais entrando nela. Não está. E a casa, ela nunca fica vazia. Ela nunca fica vazia. Ou se Jesus não ocupar, o que acontece? A Bíblia diz que aqueles espíritos saindo, eles andam por lugares áridos, ou procuram por aí um corpo que seja parecido com o daquela pessoa. Mas ele não encontra, porque não existe ninguém igual ao outro. Não existe nenhuma pessoa com uma impressão digital igual a sua. Não existe. Então ele vai procurar. Quando ele não acha, o que ele faz? Eu voltarei para a minha casa, de onde eu saí. Ele toma a decisão de voltar para aquele corpo, está vazio, a pessoa se afastou de Deus, a pessoa desculpa falar, a pessoa, mas está tendo a sua fé em casa.
sem palavra, longe da igreja, longe do pastor, dá um alvo fácil para ele. Aí o que ele faz? Ele volta e traz com ele 7 demônios piores do que ele. E ele entrando, habita ali, ele passa a morar no corpo daquela pessoa. Você está entendendo? Ele vai, volta e traz 7 espíritos piores do que aquele que saiu. Tudo isso por quê? Porque a pessoa se afastou da igreja, se afastou da palavra, se afastou da comunhão com Deus, se afastou do seu pastor e da sua pastora. Pastor, mas a gente é obrigado a ficar junto com o pastor. Não, irmão, mas só que eles têm uma palavra que vai sempre abrir os seus olhos espiritual. A Bíblia diz que sem a profecia o povo se corrompe, porque você sem a palavra, se você sem a luz, você não consegue andar direito. Você pode tropeçar num troço, pode pisar no caco de vidro, você está no escuro. Então, você sem a palavra, você passa a não enxergar se o que você está fazendo está certo, se você está errado, se você está no caminho certo, se você já saiu. Isso é a palavra de Deus que nos mostra. Por isso que a Bíblia diz: luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Para que lâmpada para os pés? Você já andou no escuro de noite? Eu já andei ali uma vez no Monte das Oliveiras, a gente subia ali de noite. A gente, que eu falo, o pastor Mota, a igreja, que já era 6 horas, assim, aqueles horários de... esse horário assim que a gente está hoje, ele já estava escurecendo. Você lembra, Natasha, que eles levavam a lanterna, o pastor tinha que ter uma lanterninha e tudo? Aí é clareando assim, ó, o chão para a gente passar. Lâmpada para os meus pés. Para que aquela lanterna? Para não pisar num caco de vidro, negócio. Tem que saber onde você está pisando. Assim é a palavra de Deus. Ela ilumina a gente para saber onde que a gente está pisando. Se a gente está indo para o caminho certo, se a gente não está. O diabo, mais do que astuto, o que ele faz? Ele começa já a querer afastar a pessoa da luz. Da igreja, onde a pessoa vai ouvir. Até do pastor e da pastora, que se você mandar uma mensagem para ele ou para ela, no meio da conversa, Deus pode usar ela para falar uma coisa para você abrir seus olhos. Aí o diabo sabe disso, não deixa nem a pessoa ligar. Liga para todo mundo, não é do pastor, porque não, chegar lá vai. O diabo, né, acaba falando alguma coisa para despertar ele ou ela. Até do pastor e joga, afasta, que é uma luz. Você está entendendo? Quantas vezes isso já aconteceu comigo, gente? Eu cheio de problema na minha vida, dando tudo errado. Poxa, eu não sei o que está acontecendo na minha vida e tal. E às vezes o pastor me ligava, ou eu ligava para o pastor, e meia hora de conversa, Deus usava ele. Então é isso. Entendeu? No meio da conversa, abria meus olhos. Aí eu desligava lá o telefone, eu ia, Deus, então é isso que aconteceu. E eu orava, pronto, mudou tudo. Entendeu? Deus operava ali, mudou minha história. Eu, obrigada, pai, se eu tenho usado o pastor para falar isso para mim, me abriu meus olhos. Até hoje acontece isso. Às vezes eu estou conversando com ele, conversa, fosse normal, mas ele fala um negócio, rapaz, não tinha pensado nisso, entendeu? Então o diabo não quer que a pessoa se aproxime, vai se afastar a pessoa do pastor, para ela ficar no escuro mesmo. No escuro mesmo. Pega uma pessoa, bota ela presa numa cela, deixa ela sem água e sem comida. Deixa ela andar, não deixa para lá. Você não precisa matá-la de tiro, não precisa enfiar uma espada nela, ela vai morrer de fome, de sede. Você está entendendo? Então o demônio é assim, ele faz uma estratégia para a pessoa não ouvir. Porque o espírito daquela pessoa vai ficar fraco. Porque a palavra de Deus diz o quê? Nem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Disse viverá o homem. Ela sem ouvir vai ficar fraca, vulnerável, o diabo começa a atacar daqui e dali, ela já não acredita mais em nada. Se vier uma doença, ela vai acreditar mais na doença do que em Deus. Entendeu? O diabo ele é astuto.
Então, é um perigo quando a pessoa se afasta de Deus. Aqueles espíritos voltam 7 vezes pior. E o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é para os filhos. Porque Deus tem tanta promessa para a vida dos filhos, muita. Mas é um perigo muito grande quando a pessoa se afasta de Deus. Porque a pessoa está botando a vida da família, dos filhos nisso. E ele está falando aqui que se você ouvir a voz do Senhor e guardar os mandamentos dele, se esforçar para você colocar em prática. Se você fizer isso, vamos lá para o versículo 4. Pula aí para o versículo 4. Olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Bendito vai ser o quê, pessoal? O fruto do teu ventre. Vamos dar uma paradinha aqui? Qual é o fruto do nosso ventre? Que somos mulher, no caso. Não tem. Nossos filhos. Então, isso é uma promessa que Deus está falando que vai ser bendito. Tem várias promessas na Bíblia, que a nossa família, nossos filhos são semente bendita do Senhor, que todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor, ensinados. Mas, pessoal, presta bem atenção no detalhe da palavra. Para quem obedece o Senhor e para quem está buscando a Deus. Se eu não faço isso aqui, eu estou arrumando um problema, quer ver? Como é diferente? Aqui, ele está falando aqui, título, pessoal, as bênçãos que serão lançadas no Monte Gerizim, para quem está obedecendo a Deus. Aí vai embora, ele está dizendo aqui que tem outras bênçãos aqui, prosperidade. Agora vamos lá para o Deuteronômio 28, versículo 15. Deuteronômio 28, acharam? Está escrito o que aí? Castigo por quê? Por desobediência. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Agora presta bem atenção, vamos para o versículo 18. O que está escrito aí? Maldito o fruto do teu ventre. Olha só. O que eu queria que entendesse é o seguinte: há uma diferença em quem está buscando a Deus ou não. Há uma diferença em quem está obedecendo a palavra ou não. Olha os filhos mais uma vez sofrendo aí. Por causa de quê? Castigo por quê? Desobediência. Lá em Êxodo também está escrito isso, né? Lá no livro de Êxodo, ele está falando lá. Êxodo capítulo 20, versículo 5, né? Ele estava falando lá que... Agora fugiu da minha mente aqui. Estava falando lá que ele abençoa, né? Tem 1000 gerações, eu acho um negócio assim, aqueles que me obedecem, né? Mas ele castiga, né? Filho, um negócio assim, né? Não vai. Oi? Vamos lá que a gente vai saber. Êxodo também está falando sobre isso. Então a gente, pessoal, a gente tem que vigiar com a nossa família. Que a pessoa, me dá uma dor no meu coração quando eu vejo isso. A pessoa não vai, abandona a igreja, não ora, não jejum, a pessoa não dizima, não toma uma santa ceia. Eu fico pensando assim, meu Deus, nas minhas orações, Deus sabe que isso é verdade. Eu fico, meu Deus, eu preciso que o Senhor abra os olhos dessas pessoas, da mesma maneira que o Senhor abriu o meu, para elas entenderem que não é só elas que estão correndo perigo. É a família que vai junto. E aí a pessoa quer saber, poxa, como é que eu faço para ter filhos tementes,
Filhos, né, obedientes. Claro que não existe filhos perfeitos, você vai encontrar no céu, gente. Esquece o negócio de perfeição. Filho, mesmo quando é ser humano, filho, quando é igual eu e você. Mas estou falando assim, pelo menos que não dê trabalho, né? Não esteja aí no mundo fazendo coisa errada. Como que você vai ter? É isso que eu estou te falando. E mesmo aqueles que já estavam fazendo coisa errada quando você veio para a igreja, pode ficar tranquilo que eles vão parar. Demora muito, entendeu? Você não precisa nem se preocupar. Se você está na posição certa com Deus, o seu dever é orar e confiar, só isso. Quando eu era pequenininha, eu fazia parte, vai eu contando as minhas coisas em particular, mas não tem problema que uma coisa ruim, não. Quando eu era pequenininha, eu continuo sendo ainda. Eu cresci muito, não, né? É melhor dizer quando eu era criança, porque pequenininha eu continuo sendo. Quando eu era criança, eu fazia parte de um grupo de louvor. Igual a Natasha fazia com a menina aí, eu fazia parte do grupo de louvor. Todo sábado a gente marcava na casa de uma das coleguinhas da igreja, né, para a gente ensaiar. Vocês conhecem ali, para quem vai para. Vocês devem conhecer, não é possível, arroz, então. Para quem vai ali para. Tem Miguel Couto. Vocês conhecem Figueira, para quem vai para a Vila de Carmo. Ali em Figueira, próximo da Praça de Figueira, tem uma igreja assim, azul, Assembleia de Deus, antiga. Assim, eu era naquela igreja e eu cantava ali naquele coral de jovens. Aí a gente, todo sábado a gente ensaiava. E eu lembro que eu conheci essa música, esse louvor, naquela época, porque eu já cantei esse louvor lá. Aí ela ficou gravada no meu coração. O trecho desse louvor, ele fala assim, ó. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Vocês conhecem o louvor? Eu cantei muito esse louvor lá no grupo de crianças, de jovens. Então, se quando você está na posição certa, você tem que orar e descansar no Senhor. Deus falou o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você vai orar pelo seu filho, pela sua filha, Senhor. O Senhor prometeu, é semente bendita do Senhor. Não aceito isso. Tira esse maligno, tira esse troço, tira esse vício. E você vai confiar em Deus. Entendeu? Que Ele vai fazer a obra. Fez em mim, gente. Eu bebia, fumava, cheirava, não estou aqui, liberta. Entendeu? E olha que eu era muita coisa. Todo mundo achava que eu ia morrer, mas eu estou aqui. Entendeu? Então, o perigo não é quando você está na posição. O perigo é você se afastar. Você virar as costas para a palavra, se rebelar contra Deus, porque a pessoa não entende o que é uma rebelião contra Deus. A pessoa não entende, porque ela acha o seguinte, quando Deus está usando meu pastor para me ensinar, eu não aceito que ele prega de jeito nenhum. Eu tomei a decisão de viver pela minha cabeça. Mas eu vou lá para o meu quarto, Senhor, meu Deus, meu Pai. Não, Deus não entende. Irmão, você está se rebelando contra Deus. Você se rebelar contra a palavra, você se rebelar contra Jesus. Quer dizer, fica meio complicado Deus me ouvir. Entendeu? Não, mas Deus é amor, gente. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele disse, eu velo sobre a minha palavra. Se não, então para que existe Bíblia? Se eu não preciso obedecer regras, se eu não preciso obedecer mandamento, se eu não preciso obedecer nada, para que Deus deixou pregadores, pastores, Bíblia? Para quê? Se era só eu ir lá assim, oh, meu Deus, nada, Deus me entende, gente. Não precisava de nada disso. Não precisava Pedro ter morrido, não precisava Paulo ter sido decapitado, não precisava nada disso, gente. Então morreram à toa. Eles passaram aquilo tudo para que hoje o Evangelho chegasse até a gente recebesse o Evangelho. Paulo obedeceu o Evangelho. Você está entendendo? Então tem gente que o diabo cauterizou a mente da pessoa. Ela acha que não precisa de pastor, não precisa de igreja, ela nem sabe o que ela está fazendo. Não é assim. Né? Nós não podemos andar pelo nosso entendimento. A própria Bíblia falou, né?
Ela diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração, não te estribe no teu próprio entendimento. É você se apoiar naquilo que a gente acha que está certo. Não existe isso, gente. Desde a época de Cristo, aliás, na época de Cristo não, desde o desde o Antigo Testamento, você vai ver que sempre teve um líder, pessoal. Moisés, Abraão, sempre teve um líder para que trouxesse os mandamentos. Moisés foi lá para o monte, lá ficou lá 40 dias, lá recebeu a tábua dos mandamentos para o povo. Começou o problema na vida deles quando? Mesma coisa que hoje em dia, não quis aceitar os mandamentos, já está acostumado a viver sem mandamento. Você está entendendo? Tem muita gente que vem do mundo e não fica muito tempo, não dá certo, porque eles vêm do mundo, mas eles não aceitam que agora eles precisam ser ensinados, dirigidos pelo Espírito Santo. Eles querem continuar fazendo do mesmo jeito que eles faziam, assim, na cabeça deles. E não funciona desse jeito. Se eu aceitei Jesus, agora eu tenho que aceitar os ensinamentos. Por isso existe igreja, pastores, pregadores, Bíblia. Se não precisa existir nada disso, eu aceitei Jesus, é só ficar em casa orando, Jesus já está entendendo o que eu estou falando. Você está entendendo? Sim ou não? Já tem minha fé? Não funciona assim. Então o problema é que o demônio está enganando muita gente com isso. E você vai tentar ensinar, ele põe na cabeça da pessoa que o pastor está jogando piada. O pastor está jogando piada para mim. Eu sei o que eu estou fazendo, Deus está me ouvindo. Você está entendendo? Daqui a pouco começa a dar tudo errado. Porque a pessoa não aceita o conselho de Deus. É muito sério isso. Então, aqui no Êxodo 20, aí eu estou falando aqui, preste bem atenção, o perigo que a família e os filhos correm quando a pessoa vira as costas para a gente, isso é bíblico. Se Deus está me avisando isso, eu não vou arriscar. Eu sei disso. Eu sei disso. Antes de eu errar, eu penso muito nos meus filhos. Meus pais, na minha neta. Eu tenho família, gente. Nada, eu erro, tudo, diabo, já tá até esperto, tá até babando já querendo pegar. E eu tive que me dar mal para aprender isso, tá? Até desde que eu errei o alvo, o diabo foi certinho. Na minha família. Eu sabia daí. Entendeu? Não tem para onde correr, pessoal. A maior sabedoria, maior assim, coisa que a gente faz para o nosso bem da nossa família é obedecer. Não tem para onde correr. Entendeu? Não que sejamos perfeitos, mas a gente vai lutar para poder fazer as coisas direitinho. Glória a Deus? Sim ou não? Então ele está falando aqui. Lá você viu, né? Viu que há uma diferença entre a pessoa que faz, é sério, que obedece, está buscando a Deus. Lá no livro de Êxodo 20, ele está falando assim, agora eu não lembrei, naquela hora eu não lembrei, mas agora eu vou falar aqui. Êxodo 20, lá no versículo 5, ele está falando aqui, ó, e não te curvarás a elas, não é isso? Nem a servirás, porque o Senhor, teu Deus, sou um Deus o quê? Zeloso, cuidadoso, que visita a maldade dos pais, aonde? Nos filhos. Então, isso já está escrito na Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia, pastor, isso aqui é o Antigo Testamento. Não. Isso aqui, essa mesma palavra aqui, você vai encontrar lá no livro de João. A Bíblia se bate, gente. Ela não é. A Bíblia toda está em concordância. A palavra de Deus diz o seguinte, que nenhum tio ou nada será omitido da lei, até que tudo se cumpra. Jesus falou isso. Nada aqui é descartável, não. É tudo para aviso nosso. Então Deus já está avisando que Ele visita a maldade dos pais aonde? Nos filhos. Então a pessoa não tem juízo, não vai para a igreja, se afasta da igreja. Tem pessoa que tem chamado, a pessoa vira as costas para o chamado, igual Jonas. Tem um montão de gente aí, que nem o pastor Walter falou ontem, que era para estar na igreja servindo a Deus. A pessoa está onde? Aí depois o pastor está jogando piada, a pessoa está viajando, está passeando, está não sei de onde. Irmão, isso é um problema para a vida da pessoa. Você está entendendo? Sim ou não?
Isso é um problema. Não é que a pessoa não pode viver, não. Uma chamada é coisa séria. Por que que eu não... Estava brincando aqui de férias, né? Por que que eu não vou tirar um tempinho para viajar? Eu tenho lugar para ir, gente. Tempo atrás aí eu estava com o pessoal, parente aí na Bahia, tem parente lá em Petrópolis. Tem uma irmã aí que está num lugar aí que tem cada praia linda. Lá pro lado de... lá pro lado de Cabo Frio, né? E ali tem... Lá ela tira foto assim das praias, cada coisa bonita, ela mora pertinho assim, praticamente frente para a praia. E aí ela fala, pastora, pega a menina, vem pra cá, vem passear aqui e tal. Como? O troll é longe pra caramba, não dá pra mim ir num dia só e voltar, fica ruim. Pode até dar, você é cansativo pra caramba. Você tá entendendo? Aí eu vou segunda, aí terça tem culto. Terça para quarta não dá, que quarta tem culto. Eu vou na quinta, sexta tem culto. Vou no sábado, domingo tem culto. Eu não tenho como. Você tá entendendo? Hã? Oi? Não tem como. O meu filho aí, e não é que tem lugar, aqui ali ela me chamou para vir, ela não vai me cobrar nada, não. Eu ia ficar lá na casa dela lá. Só que meu filho, um tempinho atrás, ele foi dar um passeio com a esposa dele. Tem uma mulher aqui, que eu não sei com quem eu falei aí, tem uma moça no meu zap, foi até minha nora que passou para mim, que ela promove um negócio de passeios, viagem. Aí tem aquele negócio, aquele lugar lá, esqueci aquele lugar lá, que é ali perto de São Paulo, tem cada coisa tão legal, acho que o pastor tinha até falado daquela vez, né? Não é onde eles foram para o tal de Capitólio, não, é um outro lugar aí, não esqueci o nome, agora saiu da minha mente. Um lugar bonito, não sei, negócio de chocolate. Eu acho, mas é outro nome que eles falam ali, que é onde tem um montão de chocolate, mas chocolate que pode, assim, tipo como se fosse uma fábrica de chocolate. Eu esqueci o nome do lugar aí. É famoso esse lugar. Aí ela promove viagens para tudo quanto é lugar. Só que essa mulher, ela é um tanto por pessoa, mas ela parcela. Você pode, por exemplo, se a viagem é daqui a 3 meses, ela já está marcando uma aí para novembro, lá para onde o Igor e a Fernanda foi, tal de Capitólio. Só que ela já está marcado para novembro, então ela vai parcelando. Você pode todo mês pagar um pouquinho, chegar lá, te fechou, você vai e viaja, com tudo pago. Um lugarzinho para você ficar, papazinho, aquilo tudo. Então você pagar assim parceladinho não fica tão pesado não, principalmente se você tiver uma família pequena igual a minha. Mas como é que eu vou ficar 3, 4 dias longe? Me explica o negócio dele. O Igor e a Fernanda saíram daquelas 7 horas da noite, chegaram lá 10 e pouco do outro dia, de ônibus. E aí? Aí ficaram lá, acho que 3 ou 4 dias, foi? Aí saíram de lá, acho que era 5 ou 5 e meia da tarde, chegaram aqui, era 4 horas da manhã. Então não tem como. Não, 5 horas, nós saímos 2 horas, não foi? 2 e pouco da tarde. Chegaram aqui quase 4 horas da manhã. Então não tem como ir. Mesmo que seja baratinho, parcelado e tal, não dá. Então por quê? Porque compromisso com Deus é coisa séria, chamada é coisa séria. Você está entendendo, uma pastora que tem 3 diazinhos, meu irmão, mas se Deus está falando não, é não. Uma vez eu já estive aqui na igreja, aqui, com pessoas que entrou aqui na igreja tentando se matar. Pastora, eu estou com vontade de me matar. É coisa séria, irmão. Já várias vezes aconteceu isso. Eu orei pela pessoa, a pessoa está em vida. Se não tem ninguém aqui, não estou dizendo que não tinha ninguém para orar, mas se eu não estivesse aqui no dia, e aí? Você está entendendo? A igreja não tem negócio de folga, não, como se fosse um hospital. O hospital não vai fechar o hospital 3, 4 dias. Se é uma emergência, não pode fazer isso. Certo, não. Nem que eles revezam lá os médicos lá, mas fechar uma emergência, chega alguém morrendo lá, vai morrer. Você está entendendo? Não, porque está tirando férias. Você vê que é um hospital que é sério. Tem carnaval, Natal, no novo, mas tu vai lá, uma emergência, o hospital está funcionando, tem que funcionar, gente. Você está entendendo? E a mesma coisa é a igreja. Então tem pessoas que não têm juízo, está virando as costas para Deus, vira as costas para o chamado.
não quer saber mais de obedecer pastor, não quer nem saber de assunto com pastor, não tu quer tomar Santa Ceia, se tomar, tomou, se não tomou também tá bom, gente. E os nossos filhos, a nossa família? Tá entendendo? Aí ele tá falando aqui, ó. Porque eu sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais e filhos. Agora ele estava falando ali sobre você não deixar os mandamentos do Senhor. Não foi isso que ele falou? Deuteronômio? Que se você guardar os mandamentos, você está bem. Se você não guardar, a nossa família está sendo colocada em risco. Vou mostrar um negócio a vocês aqui. Lá no livro de... Ó, eu mesmo já passei por isso várias vezes. O problema todo é quando o inimigo põe na cabeça da pessoa que o pastor está jogando piada. Não é nada disso, irmão, isso é uma estratégia do diabo. Eu já caí muito nisso, hoje em dia eu não caio mais. Entendeu? Mas o pastor prega, está jogando piada, é piada ou não, Satanás? Eu vou obedecer, eu melhor obedecer do que sacrificar. Hoje em dia eu não caio mais nessa, isso é uma armadilha. Entendeu? Porque Deus está falando com a pessoa não está achando que é piada. Então, como é que vai ficar? Se eu ficar achando que a palavra de Deus é uma piada? Primeiro que já é uma falta de respeito eu achar que Deus está jogando piada para mim. Porque Deus não joga piada. Deus fala com a gente, fala sério, o nosso bem. Você está entendendo? Então é coisa séria. Outra coisa, se eu não estiver no erro, então não tem por que jogar piada para mim. Então eu vou mandar certo. Eu não dou o dízimo. Aí o pastor está pregando lá que eu tenho que me consertar e entregar o dízimo do Senhor. Isso é uma piada ou eu que estou na infração mesmo com Deus? Se eu passar a dar o dízimo, não vai ser piada mais. Eu quero me livrar das piadas. Então vamos dar o dízimo, que aí não vai ser mais piada para mim. Acabou. Você está entendendo? Isso não é piada, isso é um mandamento de Deus, pessoal. Mas se eu não estou cumprindo, quem está errado sou eu, não é a Bíblia. Sim ou não? Então não é uma piada, é uma coisa que está escrito que eu não estou cumprindo, é diferente. Entendeu? Se eu estou dando certo, tá bom, então não tem que me preocupar. Preocupar com o quê? Eu não sou melhor do que ninguém. Não sou, nem mais santa. Mas a minha posição que eu tenho hoje com Deus, graças a Deus, eu estou tranquila. Só não posso deixar de orar pelos meus filhos. Porque o diabo você tem que orar, tem que apresentar um jejum. Ele sempre vai tentar atacar você e sua família. Mas eu não ando assim, ai meu Deus, com medo, que eu sei que eu estou no vermelho e meus filhos podem sofrer. Isso eu não vivo assim. Eu sei que eu tenho que orar, me esforçar para obedecer a Deus, mas eu não preciso viver desesperado porque eu não estou numa infração com Deus para isso, entendeu? Agora, se eu estou, eu tenho que me consertar, não é piada. Deus está falando até para o meu bem, para evitar de um troço quando depois meus filhos pior por causa de mim. É até uma bondade de Deus me avisar. Você está entendendo? É uma bondade de Deus ele me avisar. Se não já pensou, o negócio acontece aí, já era. Não. Tem que agradecer a Deus por ele falar comigo. Oséias 4, versículo 4. Oséias 4, versículo 6. Se Deus está falando comigo para me consertar, gente, é uma oportunidade que Deus está me dando hoje. Até o bem que Ele está fazendo para mim e para minha família. Glória a Deus. Ele estava falando lá de Deuteronômio sobre a obediência, né? Que é o que? Bendito é o fruto do seu ventre, quando você guarda os mandamentos do Senhor.
Sim ou não? Deus prometeu, se eu guardar os mandamentos do Senhor, Ele falou, seus filhos eu remirei, todos eles serão discípulos do Senhor. Só que a gente tem que entender que a gente tem que estar na posição certa, pessoal. E eu estou avisando isso, que às vezes a pessoa não está tendo compromisso com Deus, a pessoa está deixando desejar, não está fazendo o que Deus está falando, aí vai dar ruim, ela vai cobrar de Deus. Ué, peraí, mas o Senhor não disse que todos os meus filhos serão discípulos do Senhor? Por que isso está acontecendo? O Senhor não disse, mas às vezes a pessoa não está mais andando com Deus. É isso que eu estou falando. Você não vai mais para a igreja, não toma mais Santa Ceia, não obedece mais pastor, abandonou o ministério, a pessoa está cobrando de Deus uma coisa que nem ela que está errada, ou ele que está errado, não é Deus. Deus só pode guardar a minha família se eu continuar tendo um compromisso com Ele, uma aliança com Ele. Agora, se eu me afastar de Deus, pessoal, não quiser obedecer mais, eu não sou obrigada, mas quebrou a minha aliança com Deus. Infelizmente, minha família não vai poder guardar mais. Entendeu? É o que está escrito aqui, ó, Oséias 4, versículo 6, não é isso? Olha o que ele está falando aqui, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste. É o povo que foi destruído porque rejeitou o quê, pessoal? O conhecimento, rejeitou o mandamento de Deus. Tem pessoa que rejeita. Pastor vai tentar dar um conselho porque sabe que a pessoa está indo para o caminho errado. Se a pessoa continuar naquele caminho, vai dar ruim. Mas a pessoa não aceita. Tá, pastor, mas eu já sei, já, tá. Entendeu? Ela rejeita aquele conhecimento. Ah, o pastor está pensando que é assim. Aí vai e faz do jeito dele, dela. Aí ele está falando aqui, ó. Também eu te rejeitarei para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que se esqueceste da lei do teu Deus. A pessoa se esquece da lei de Deus. Esquece que a palavra de Deus diz que não é para estar faltando culto, não é para você abandonar a obra de Deus. O casal, a lei de Deus são os mandamentos que você aprende. O casal, a Bíblia, ela é bem clara quando fala lá no 1 Coríntios 7, versículo, capítulo 1, capítulo 7, lá do versículo 1 em diante. A Bíblia é bem clara quando fala que o casal, eles não devem se afastar um do outro, a não ser por consentimento mútuo, por oração, por algum tempo. E esse tempo não é semanas, dias e meses, não, gente. Você vai passar uma semana inteira orando? Dias, 7 dias, não é isso. O casal, o ato, né, de intimidade do casal, é um ato de louvor a Deus. E Deus, ele não orienta, ele orienta que o casal não deve, ser um mandamento de Deus, o casal não deve se afastar um do outro, a não ser por consentimento mútuo, por causa de oração, e depois ajuntar outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. É um dever da mulher. A mulher não deve se afastar do marido e deixar o marido carente por aí, não, gente. Nem o marido. Você está entendendo? Porque isso pode causar um troço no casamento que vai desagradar a Deus. Deus abomina o divórcio. Aí o cara cai na tentação com outra mulher, e aí? Olha a meleca que essa mulher fez por não obedecer a palavra. Um escândalo, porque às vezes a pessoa é da igreja, todo mundo vai ficar sabendo. Porque ela não obedeceu o mandamento de Deus. Ou o marido. Você está entendendo? Quando ele fala, você se esqueceu da lei de Deus, a pessoa não quer obedecer mais.
Não existe isso. Você está entendendo? Isso é muito sério. Deus está falando, você não obedece. Meu marido largou. Meu marido, antes dele falecer, ele tinha um bom emprego. Ele trabalhava lá em Saracuruna. Olha, um emprego que não atrasava o pagamento, era tudo direitinho, passagem, tudo direitinho. Um bom emprego. O patrão dele gostava tanto dele, que botou até o filho dele, do nome do filho dele, Samuel, por homenagem ao meu esposo. De tanto que ele gostava do meu marido. Ele, o filho dele, até hoje, de vez em quando, o filho dele, o patrão dele, manda mensagem perguntando como é que tá as meninas, eles gostavam muito de Samuel. Aí a empresa ia se mudar de Saracuruna para um outro lugar lá, que é ainda mais distante. Gente, daqui para Saracuruna é bem distante. Meu esposo saía daqui 4 horas da manhã. Saía de lá 5 horas da tarde, chegava com 8 e pouco. Era 3 ônibus que ele pegava, depois que ele começou a ir de carro. Era chão. E para onde a empresa ia, não ia dar mais para ele ir voltar todo dia, não dá. Aí o patrão dele veio conversar com ele, não, Samuel, poxa, a gente não pode. Você tem que ir com a gente, tal. Ele falou, olha, não vai dar. Aí o patrão dele propôs dele ir trabalhar na empresa e vir final de semana. Ele falou, filho, eu gosto muito de vocês. Você pode até me pagar um pouquinho a mais, mas dormir longe da minha esposa a semana toda, não vou não. Não, pra mim não dá não. Se eu fosse solteira, tivesse minha esposa, tudo bem, até mim, ficava tranquilo, mas para me dormir não dá não. Aí o que o cara fez? Arrumou uma boa casa lá. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, tudo no piso. Casa boa. Samuel, você não vai pagar aluguel. Vai pagar só sua luz. Vem com sua família pertinho da empresa. E ali o cara gostava tanto do Samuel que aquele emprego ali era um emprego. Ele ia ficar tranquilo. O cara tinha várias filiais, uma empresa grande. Ele ia ficar seguro ali. Só que eu também não podia. Eu falei, eu não vou abandonar a igreja, a obra de Deus. Mas eu ia lá depois de Saracuruna fazer a obra de Deus, não tinha como. Ia ficar igual ele. Ele, não, é ruim. Aí ele, não, nem eu vou querer isso não, claro que não. Até ele me deu essa proposta, mas eu vou conversar com ele. Aí ele foi e conversou com ele. Para mim não dá. Infelizmente eu gosto muito da empresa, mas eu não vou poder ir. E ele saiu da empresa. E aí Deus foi tão bom com ele que o Samuel não quis botar ele na justiça. Ele já estava trabalhando lá há vários anos, né? Falei assim, olha, eu não vou botar a empresa na justiça porque eu sou cristão, eu aprendi, não parto para esse lado, não, gosto muito de vocês e tal. Aí ele falou assim, Samuel, presta atenção, patrão dele, você sabe que eu gosto de você, cara, eu gosto de você igual fosse meu filho. Olha, já que você não pode ficar comigo de jeito nenhum, eu quero ver você um empresário. Vai lá dentro da empresa lá, pode separar tudo que você precisa lá para abrir uma empresa para você. O cara fez isso. Olha, deu todos os maquinários, máquina de solda MIG, que é aquela que o Samuel usava, torno, tudo para ele abrir uma empresa para ele. Inclusive, quando Samuel faleceu, ele já estava vendo o tal de, como é que é? CNPJ, né? Ele já estava vendo sair para abrir a empresa dele. Ele estava procurando um lugar, para ele alugar, porque as maquinárias já tinha tudo. Você está entendendo? Mas ele dispensou esse emprego. Ele ia ficar a semana toda longe de mim ou longe dele. Isso não é uma coisa de Deus, pessoal. Tem que vigiar isso. Aí você ouve o pastor falar, você quer... tem pessoa que quer peitar Deus, é isso que é o problema. Não, comigo é diferente, que Deus entende. O pastor falou isso, mas Deus está entendendo e Deus não está entendendo. O problema todo é que a pessoa que não está entendendo é que Deus não está entendendo, que a pessoa tem que voltar para Deus rápido, antes que dê ruim. Você entendeu? A palavra de Deus diz, orai e vigiai. Eu conheci um pessoal, eu não estou citando o nome, todos evangélicos,
duas irmãs, que eu não estou citando o nome, duas irmãs, e os dois cunhados, no caso, né? Dois casais. Mas só que essas irmãs, pensa em duas amigas. De verdade mesmo. Gente, essas irmãs assim, ó. E irmãs em Cristo, irmãs de sangue. E elas amavam, tu vê que era aquele amor bonito de irmã, né? Só que o que aconteceu? Aí uma ia na casa da outra, tomava café, o marido também ia e tal. Aquela amizade. Só que uma dessas irmãs, ela resolveu ir trabalhar fora. E a irmã dela se propôs de ficar com a criança. Ela tinha uma criança. E a criança ficava lá. E o pai da criança ia lá, que era o marido dela, né? Cunhado, no caso. Ia lá buscar a criança, porque era assim, ela arrumou um emprego, só que o marido dela chegava mais cedo, largava mais cedo. Então, como o marido dela chegava mais cedo, ele ia lá na casa da cunhada para pegar a criança para levar para casa mais cedo. Só quando chegava lá na casa da cunhada, o marido dela ainda não tinha chegado. Todo dia ele tomava um cafezinho lá. Oi, cunhado, tudo bem? Chegou, entra aí e tal. E aí tomava um cafezinho, conversava, pegar a criança, aquela coisa toda. E a menina começou a trabalhar muito, já chegava em casa tarde, a outra, né? Daqui a pouco o rapaz já estava jantando lá, na casa da cunhada, aquela coisa toda. Irmão, era tudo muito puro, muito santo. Daqui a pouco, o que aconteceu? Estourou uma bomba que a irmã achou, essa que trabalhava fora, achou uma carta escrita pelo marido dela se declarando para a irmã dela. Ah, rapaz, mas isso deu um problema. Olha, destruiu a amizade das irmãs. A irmã também, coitada, sofreu, porque ela nem sabia, o marido dela estava escrevendo essa carta, deu uma confusão. E sabe o que o marido dela falou? Pediu perdão, essa é o que ele disse? Ah, me perdoa, porque eu também confundi as coisas, porque você estava trabalhando muito, eu estava muito sozinho, eu chegava lá, ela ficava cuidando de mim, a gente ficava conversando, e que não sei, você está entendendo? Hã? Gente, não dê lugar ao diabo. Primeiro que a Bíblia já diz, né? Retira o teu pé da casa do teu próximo. Todo dia o cara estava lá com a mulher fazendo cafezinho, a mulher dando almoço, ele começou a confundir as coisas sozinho, o outro, a mulher também sabia na rua, e aí? Hã? Gente, é sério. Houve um escândalo, até na igreja houve um escândalo. Gente, e Deus não se agradou disso que houve. As irmãs ficam uma com ódio da outra um tempão. Você entendeu? Quase destruiu um casamento de quase 40 anos. 2 casamentos, né? Porque ele mexeu com o marido da outra. Mas sabe o que foi isso? Falta de vigilância. Que onde eu tenho um marido, eu vou deixar o marido largado por aí, irmão. Daqui a pouco vem uma aí, entendeu? Aí, não, a culpa é dele que era safado. Você também não vigiou, irmão. Como é que você não obedeceu a palavra. Se você tivesse obedecido a palavra de não se apartar do seu marido e da sua esposa, isso não teria acontecido. Tá entendendo? Tudo vem pela desobediência. Isso é muito sério, gente. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó, vamos lá. Ele diz: quem rejeitaste o conhecimento, agora presta bem atenção nisso aqui, ó. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha o perigo. De novo entrando os filhos na história. Ele está falando, você se esqueceu da minha lei, do meu mandamento, então eu vou me esquecer dos teus filhos também. Tu já pensou? Nossos filhos sem a proteção de Deus? Deus esquecer dos nossos filhos? Está amarrado no nome de Jesus, gente. Se é Ele que guarda a nossa família. A gente tem visto aí doença, tanta coisa ruim acontecendo, como é que a gente vai arriscar, gente?
Isso é muito sério. Então tem muita gente que já esqueceu da lei de Deus, esqueceu que não pode, que tem que tomar Santa Ceia, esqueceu que tem que ir na igreja, esqueceu que tem que ter um pastor, que tem que congregar, que tem que, se tem um chamado, tem que fazer a obra de Deus. A pessoa esqueceu. Esqueceu que tem que devolver o dízimo do Senhor que é santo. A pessoa não quer mais, afasta da palavra de Deus. Isso é muito sério. Pastor, mas aí se a pessoa se afastou, já era? Irmão, preste bem atenção. Escuta só o que eu estou te falando. Se você pegar uma via na contramão, você entrou ali, você não sabe que aquilo ali é contramão. Daqui a pouco vem um carro dizendo, você foi, volta, é contramão. Você vai continuar? E se você continuar, pode vir um carro de lá e sem querer bater em você, porque aí você vai na contramão numa curva. O cara vai esperar que venha alguém na contramão? Não, porque vai ter um acidente. O que você vai fazer se você descobrir o que está na contramão? Você vai arrumar um lugarzinho, você vai manobrar e você vai voltar para o caminho certo, para a tua mão certa. Então, se a pessoa descobriu que ela está errada, está fazendo está errado, o que ela tem que fazer? Voltar, gente. Vai insistir para quê se vai dar ruim? Você está entendendo? Não, eu vou voltar para a palavra, está amarrado, eu vou começar a fazer as coisas certas. E aí as coisas vão dar certo. Glória a Deus. Para a gente finalizar aqui, lá no livro de João, tem que pegar o que Deus está falando e colocar em prática. Pastor, graças a Deus, eu estou nessa situação. O que eu faço? Volta. Mas eu não estou. Se você não está, você tem que fazer isso aqui, ó. Mas eu estou fazendo por onde? João 14. Mas eu estou fazendo por onde buscar Deus direitinho, pastor? Estou me esforçando. Então, o que eu tenho que fazer? João 14. Acharei